Buenas! Nesse vídeo a gente vai ver como calcular o preço do dólar futuro, ou do real frente ao dólar aqui no Brasil, na B3. A gente primeiro vai ver como que é a fórmula para um preço de contrato futuro de dólar ou de outra moeda qualquer, e aí as especificidades aqui do nosso mercado. Também vou mostrar para vocês de onde a gente pode pegar as informações, como, por exemplo, os preços de ajuste, para chegar nesses valores, tá ok? E a gente vai fazer um exemplo prático disso. Então, primeiro vamos entender a fórmula do contrato futuro de câmbio. Então, eu tenho F aqui, o preço futuro do derivativo. Pode ser usado também para contratos a termos, a referência mesmo. E aqui eu vou colocar em geral, aqui vou colocar do real frente ao dólar, ou para quem quiser pode usar BRL sobre o USD. Então, o preço futuro, hoje, eu posso escrever como o preço spot. Então, essa é a letra que a gente usa para preço spot. Spot quer dizer à vista, ou seja, quero comprar dólar agora, esse é o preço que eu tenho, preço S, na data zero, também do real frente ao dólar americano. E aí é o seguinte, a fórmula, inclusive para que não exista arbitragem, e o preço futuro, como a gente vê em outros vídeos, ele é definido para se evitar arbitragens entre o mercado. Aqui em cima, eu multiplico por 1 mais a taxa de juros livre de risco no país, aqui o doméstico, ou taxa doméstica, então, do Brasil, aqui em cima, elevado ao T períodos, então, taxa de juros livre de riscos no país aqui vamos dizer, país de origem, né? Ou doméstica, melhor falando, sobre 1 mais esse T grande aqui, é a data de vencimento. Todo contrato derivativo tem uma data de vencimento. E aqui no denominador eu tenho a taxa livre de risco do país estrangeiro. No caso aqui, como a gente está falando do dólar, o prazo T aqui também, a data de vencimento, que depois precisa ser ajustado, a gente já vai discutir. Então, essa aqui, só para a gente registrar, é a taxa de juros livre de riscos estrangeira. Então, se no numerador era doméstica, no denominador tem que ser a estrangeira. Puxa, é difícil decorar isso aí? Não, na verdade é o seguinte, olha, você já escreve a moeda, olha aqui, ó, moeda doméstica real sobre moeda estrangeira, que é o dólar. Então, as taxas também estão seguindo a mesma referência. Então, taxa de juros livre risco, doméstica e estrangeira. Essas taxas de juros são taxas aqui efetivas, ou seja, tem projeção de inflação dentro delas. Essa é uma forma legal, inclusive, para a gente discutir, porque, por exemplo, não somente para projetar o dólar, mas para quem vai fazer, por exemplo, um valuation de uma empresa, ou vai estruturar uma operação de hedge, de proteção, precisa entender isso daqui.
Em valuation, por exemplo, a gente precisa, muitas vezes, saber a variação cambial. Se eu pegar o preço à vista hoje e jogar para baixo, é como se eu tivesse a variação cambial projetada para o período aqui que começa de hoje e vai até essa data de vencimento T. Muito bom. Então, essa é a fórmula aqui do contrato futuro, inclusive para que não haja arbitragem. E agora, a gente vai transformar isso daqui na taxa, como que a gente encontra ela, como que a gente calcula ela no mercado brasileiro, ou seja, aqui na B3. Então, fazer só uma gracinha aqui nesse vídeo, nossa flechinha, pronto, para ficar mais bonito aqui. Então, como que fica? Eu vou escrever aqui a nossa taxa, o preço futuro, e esse preço futuro aqui preço, agora eu vou colocar aqui do real frente ao dólar, comercial de venda. Tá ok? Então, essa é a fórmula aqui que a gente vai construir aqui. Preço futuro. Deixa eu escrever aqui o futuro para a gente não esquecer, senão dá confusão. Preço à vista, preço futuro, assim por diante. Muito bom. Então, algumas características daqui do nosso mercado. Eu faço o seguinte. Aqui a gente usa como referência usa aqui a Pitax. Então, a taxa de dólar comercial de venda aqui do Banco Central, a Pitax 800. 800 é o código da transação. E aí é o seguinte, se eu estou aqui na data T, a gente usa aqui na fórmula a Pitax na data T menos 1. E aqui eu multiplico por 1 mais a taxa no mercado local, e a taxa usada aqui no mercado local, como risk-free, é a taxa do contrato futuro do DI de um dia. Então, essa DI1, isso na data T. Tá ok? Tem que lembrar o seguinte, os contratos futuros, eles têm data de vencimento. Então, esse contrato DI de um dia também tem que ser no mesmo vencimento, senão começa a dar bobagem. Então, essa é a taxa DI futura. Puxa, mas taxa DI é livre de risco? Se a taxa DI futuro da Bolsa, sim, porque você tem todo um mecanismo de preço de ajuste, de margem de garantia, que torna essa taxa desse contrato livre de risco. A gente pode ver até que durante todas essas crises econômicas, crise de 2008, subprime, pandemia, a gente teve bancos que quebraram, mas corretoras que quebraram, outras instituições que quebraram, mas Bolsa de Valores fica lá firme e forte, que tem todo um sistema de garantia que a gente pode considerar esses títulos como livres de risco. Então, a taxa de futuro mesmo vencimento do futuro do BRL em relação ao dólar, do real frente ao dólar. Isso é importante.
Essa taxa aqui é denominada em dias úteis. Então, base 252 dias úteis no ano. Então, a gente eleva a N sobre 252. Agora, a gente vem aqui para a taxa estrangeira, que é a taxa americana. Então, isso aqui é um percentual, tá? Só não esquecer aqui. Aqui, a gente, no denominador, vai usar o futuro de cupom cambial, onde a convenção é M dias corridos por 360 dias no ano. Essa é a convenção usada, porque a taxa está seguindo o padrãozinho americano. Lembra que aqui o denominador é a taxa de juros estrangeira. E a taxa de juros estrangeira, ou seja, lá dos Estados Unidos, normalmente usa essa convenção dias corridos e 360 dias no ano. Então, até vou reforçar aqui, ó, o N são dias úteis até o vencimento, e o M aqui são dias corridos até o vencimento. Tá ok? Então, essas são algumas nuances dessa fórmula, mas basicamente está aí. Esse é o jeito da gente chegar no preço futuro através dos preços que a gente tem aqui no mercado. Ali no dia a dia do mercado, muitas vezes se usa aqui, ao invés da PTAX, a taxa spot, a taxa à vista do dólar. Pode dar discrepância com a PTAX na data anterior? Mas normalmente para liquidar os contratos se usa a taxa PTAX do dia anterior, é essa a convenção que inclusive que está no contrato de dólar. E aí, fazendo um pequeno ajuste aqui e acolá, o pessoal do mercado usa aqui a taxa à vista. Lembrando o seguinte, essa taxa aqui, ó, do DDI é a taxa do chamado cupom cambial. Mas espera aí, você não falou que o denominador é a taxa de juros livre de risco estrangeira? E é verdade. Só que aqui, a gente deveria estar usando aqui a taxa de juros livre de risco dos Estados Unidos. Essa taxa americana está aqui, dentro do DRI. Mas o que acontece aqui no Brasil, a gente às vezes tem mudança assim na tributação, então a gente tem um histórico disso de longo prazo. Então a gente tem algumas instabilidades ou riscos aqui que o investidor estrangeiro tem quando ele traz o dinheiro para cá, e se a gente está falando de câmbio, tem que pensar na cabeça do investidor estrangeiro, até porque para não ter arbitragem, a gente tem que pensar como o investidor estrangeiro e o investidor nacional pensam. É isso que essa fórmula está capturando. E por isso tem que ter, inclusive, um equilíbrio entre elas. Uma coisa bastante interessante dessa fórmula é que quando a gente fala de câmbio, a gente está falando da relação do real frente ao dólar, estamos falando da taxa DI e estamos falando da taxa de juros livre de risco dos Estados Unidos. Então, a gente tem três componentes aqui que tem que estar em equilíbrio para não abrir uma oportunidade de arbitragem. A arbitragem é quando o sujeito tem lucro certo, ou seja, sem risco, e sem investimento, sem tirar o dinheiro próprio. Então, se tiver um desequilíbrio aqui, a gente vai encontrar oportunidade de arbitragem. Aliás, é por isso, inclusive, que os contratos futuros de dólar, de taxa DI e de cupom cambial, futura, esses três contratos, eles têm os mesmos vencimentos. Até porque se você não fizer com os mesmos vencimentos, acaba abrindo oportunidade de arbitragem. Então, o cupom cambial, a gente não chama, não é simplesmente a taxa livre de risco americana. Ela está lá. Mas lá, aqui dentro do cupom cambial, também tem um pouco de risco
que é a possibilidade de aumentar algum imposto, alguma intervenção do Ministério da Economia, do Banco Central. Como isso existe, já aconteceu muitas vezes, o mercado precifica, pressa isso, e por isso aqui, ao invés da taxa de livre de risco, a gente usa essa taxa aqui do cupom cambial ou do futuro DDI. Novamente, dá para brincar isso aqui à vontade. Então, por exemplo, posso puxar essa taxa Pitax, jogar aqui para baixo. Então, eu tenho a taxa futura sobre a Pitax. Eu tenho uma expectativa de valorização ou desvalorização cambial, que é bastante interessante quando a gente vai trabalhar com valuation. Então, se eu pego aqui e faço o futuro real frente ao dólar sobre a Pitax, isso na data T, aqui é T-1, só faltou colocar aqui a data T também aqui nesse contrato DDI. Data T quer dizer, a gente tem que ver na mesma data, T-1 na data anterior. Então, isso daqui, se eu fizer esta continha aqui, que sai daqui de cima, isso eu tenho a variação cambial projetada. Olha que legal, através então dos contratos futuro de câmbio, ou olhando essa relação entre o contrato DI de um dia e o DDI, eu consigo extrair uma projeção de variação cambial. Tá ok? Então vamos fazer a continha, como isso funciona na prática. Eu já peguei aqui uns dados, aqui nessa planilha que vocês estão vendo. Eu escolhi, vamos dizer, a data de negociação 30/10, estamos no dia 30/10, supondo isso. E o contrato que eu escolhi para o vencimento, peguei um contrato curto aqui, de 21 dias úteis, é o contrato cujo código é Z20. Tá ok? Z quer dizer dezembro e o 20 é 2020. Então, essa é a codificação. E eu preciso dessas informações aqui. Muito bom. Esses links são as fontes de dados. Se você entrar no Google e digitar lá preço de ajuste, contrato futuro, vocês vão achar esses preços que estão aí mencionados. Então, eu venho aqui, então vou buscar aqui, eu já copiei os dados aqui para essa planilha. Então, procuro aqui, DI de um dia, está aqui, contrato futuro, Z20, procuro vencimento, está aqui, Z20, preço de ajuste atual, é este aqui, 99,842, é o que eu vou copiar aqui para a nossa planilha, tá ok? Deixa eu até aqui mostrar, vou marcar aqui, esta linha aqui que a gente pegou do DI de um dia. A mesma coisa aqui, para o PU do DDI. Então, eu venho aqui, procuro os preços de ajuste, o DDI está aqui em cima, procuro o cupom, DDI são esses daqui, vencimento Z20, preço de ajuste atual, que é o preço de ajuste, é o que a B3 usa para fazer a marcação ao mercado. Então, e aqui a Pitax. E aí é aquilo, eu vou pegar do dia anterior, que é a que ele usa para fazer a liquidação dos contratos, tá ok? Não para contratação ali no dia. Então, venho aqui, 29/10, pego aqui o de venda, 57803. Pronto, tá aí. Muito bom, mas aí ele está falando, poxa, mas isso que você está mostrando, PU e tal, eu não estou encontrando aqui na fórmula que a gente viu. Então, olhando aqui na fórmula, eu tenho 1 mais a taxa. Beleza, eu tenho algumas maneiras de calcular isso daqui. Agora, nós vamos ver como extrair as taxas desses PUs. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, aqui com a taxa DI. A taxa DI é aquela que no vencimento, quem aplicou vai receber 100 mil.
Então, pego 100 mil, divido por este PU aqui e vou elevar a 252 dias no ano sobre o 21. Então, vou transformar a taxa aqui para o período em anualizada já de uma vez. Essa é a formuleta, então, para a gente pegar e transformar o PU em taxa DI. O PU, basicamente, o que faz? Só para a gente entender um pouco, o PU da taxa DI, alguém aplicou hoje e vai receber lá no vencimento 100 mil reais. Então, o PU faz basicamente o quê? Pega os 100 mil reais e traz a valor presente pela taxa que está sendo negociada. Eu não tenho a taxa, eu quero a taxa, eu tenho o PU. Então, eu tenho que fazer o contrário. Então, foi essa conta que a gente fez. Eu quero chegar na taxa, mas como eu não tenho a taxa, eu parto do PU e inverto a forma do valor presente, que é a que se usa para calcular o PU. Muito bem. Com isso, dá uma taxa de 1,9% ao ano. Agora, nós vamos fazer esse mesmo procedimento, só que para o cupom cambial. Lembrando que o cupom cambial usa a convenção americana de dias corridos, base 360 dias no ano. Então, a fórmula muda um pouco, parte é similar, então eu pego aqui 100 mil, divido pelo PU, subtraio 1, e esse resultado eu multiplico por 360 e divido pelo número de dias corridos, que eu pego aqui, ó, data de vencimento menos a data de negociação, eu vou ter o número de dias corridos efetivos aqui dentro do período de 30 de outubro até 1º de dezembro, que é a data de vencimento. Fazendo essa conta, a gente chega com uma taxa de cupom cambial de 7,73% ao ano. Puxa, mas está alta tal? Está alta por causa justamente das incertezas, do momento tal. Isso acaba capturando até um pouco de risco do nosso país aí dentro. Por isso a gente tem essa referência. Muito bom. E agora eu posso calcular finalmente o preço em dólar. Eu vou fazer isso de duas formas, inclusive. Vou usar uma pegando aqui a Pitax e multiplicando, fazendo a continha que a gente viu na fórmula, só relembrando aqui a fórmula da Pitax, vezes 1 mais a taxa DI sobre N252, sobre 1 mais a taxa do DDI, do cupom cambial, sobre M, aliás, vezes M sobre 360. Então, aplicando aqui a fórmula, pego 1 mais a taxa DI, elevo a 21 dias sobre 252, dividido, tudo isso aqui, opa, vou colocar aqui um dividido, por 1 mais a taxa do DDI, vezes, e agora o número de dias corridos, que é aqui do vencimento menos a negociação, sobre 360. Então, está aqui. Está aí a nossa taxa de câmbio. A futura, 5,7498, 5,750. Agora, deixa eu só formatar aqui bonitinho. Então, aqui, ó, usando... Essa é a carinha, ficou grande a fórmula, mas é a fórmula que a gente viu no papel, feita aqui com os dados que a gente calculou. Só que aí a gente pode fazer o seguinte, olha, puxa, eu já tenho um monte de PU aqui, será que eu tenho que fazer aqui um PU divide por 100 mil, divide por outro, será que não dá para ganhar um tempo aqui? Dá. Agora eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer a mesma conta de um jeito mais simples. Como eu já tenho as informações aqui dos PUs, tanto do futuro DI de um dia, como a da taxa cupom cambial, eu não preciso transformar em taxa, recalcular e voltar. O que eu posso fazer simplesmente pego aqui a Pitax, que a gente já calculou, e multiplica por o quê?
Como cada um desses PUs é 100 mil dividido por 1 mais a taxa, o que acontece? Se eu pegar um deles e dividir pelo outro, os 100 mil vai acabar cancelando e eu só preciso garantir que as taxas, o 1 mais a taxa, estejam na posição correta. Então, se eu olhar aqui na fórmula, eu quero 1 mais DI em cima e 1 mais DDI embaixo. Para isso acontecer usando os PUs, basta pegar os PUs aqui invertidos. Então, agora, eu posso fazer o cálculo de uma maneira bem mais simples. Como que eu vou fazer isso, então? Pego aqui a PTAX e multiplico. E agora é o seguinte, na fórmula, eu pego a PTAX, multiplico por 1 mais a taxa DI sobre 1 mais a taxa DDI. Só que como eu vou trabalhar com os PUs, o que acontece? O PU da taxa DI é 100 mil sobre 1 mais a taxa DI. E o PU do DDI é 100 mil sobre 1 mais a taxa DDI. Eu quero inverter, eu quero a taxa DI em cima. Então, eu vou pegar o PU da taxa DDI, que é 100 mil sobre 1 mais a taxa DDI que tem que ficar embaixo, e divido pelo PU da taxa DI. A taxa DI, ou melhor, o PU da taxa DI, ele é como? É 100 mil sobre 1 mais a taxa DI. Só que quando eu divido a fração desse PU do DDI sobre o PU daqui, o 100 mil sobre 1 mais a taxa DI inverte. Nessa é a fórmula no cálculo da divisão de frações. E aí o 100 mil vai cancelar e fica 1 mais taxa DI sobre 1 mais taxa do DDI do cupom cambial. Então, quando eu dou Enter aqui, ó, de uma maneira muito mais simples, eu chego exatamente no mesmo resultado. Por isso, inclusive, se eu tenho os PUs de ajuste, é muito mais fácil chegar na cotação de dólar futuro, como a gente viu. E a gente pode até comparar isso. Eu vou voltar aqui para a pasta aqui dos preços de ajuste. Então, a gente pegou aqui a taxa DI e a taxa do DDI. E eu vou pegar aqui, ó, a taxa do dólar comercial, aqui, ó, Z20. Está aqui. Só que está vezes 1.000, 5,749. Então, pegando aqui direto aqui do preço de ajuste, ó, pego isso daqui, divido por 1.000 para ter a cotação. Está aqui, ó. Chegamos aqui no mesmo resultado. Só aumentar aqui, ó, para vocês verem. Vai dar alguma diferencinha se eu aumentar o número de casas, vai dar alguma diferencinha? Vai, natural, assim, tem sempre arredondamento daqui e lá. Eu peguei o PU de ajuste, não tem todas as casas ali, então, assim, uma diferencinha ou outra também é normal. Mas vejo que até 4 casas a gente está igualzinho. E é assim que a gente calcula a forma do contrato futuro de dólar. Aí vocês escolhem o vencimento que vocês querem trabalhar. E, de novo, a gente tem vários usos para isso. Então, voltando aqui para as anotações, eu posso usar isso para ver o que o mercado está imaginando de variação cambial, e usar isso, por exemplo, em modelos de avaliação. Posso usar isso aqui para fazer projeções de taxa de câmbio, justamente para fazer operações de hedge, e aí não tem limite. Muito bom, pessoal. Espero que tenha ficado claro como funciona a forma do contrato futuro do real frente ao dólar, que não é difícil de usar, mas ela tem essas nuances, esses detalhes aí característicos do nosso mercado que a gente tem que entender para poder aplicar direito e não acabar fazendo bobagem, tá bom? Até mais.